Boa noite, podcast Guaratiba, com mais um episódio feito para você. Peço a todos que se inscrevam lá no nosso canal, dando essa força, essa moral para gente, e que ativem lá o sininho para constar como inscrito e nos ajude. Hoje nós estamos aqui com o professor Charles Fernandes, que também conhecido como Charles Black, e vai contar um pouco da sua trajetória para a gente aqui em Pedra de Guaratiba. É com você, Charles. Como é que vai ser com a gente? Boa noite, Luciana. Boa noite, Felipe. Primeiramente, quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês. Me sinto honrado, né, por ter sido convidado para esse bate-papo aqui, né, com esse pessoal do bem aqui, Luciene e Felipe, né, e dizer que fico satisfeito de ver você na vida desse rapaz aí, que eu vi ele desde criança, né, ele deve estar com uns 36 a 37 anos, né, e eu vi ele criança, né, vi ele pequeno com a mãe dele para lá e para cá, dentro do cinho, né, engraçado, falava pra caramba, né, e sempre foi muito levado, né. E eu vejo que você fez diferença na vida desse garoto aí. Fez uma diferença enorme na vida dele, né? Eu conheço ele, sei da juventude dele, né? Ele também não era mole. Não é fácil, ele não era mole, né? Mas como todo mundo é assim, né? Um jovem, né? Ele, quando a gente é jovem, a gente está como um barquinho, né? A deriva ali, né? Onde o vento jogar, a gente vai, né? Então, achei muito legal você estar na vida desse rapaz aí, Luciano. Obrigada. Parabéns. Falando da minha trajetória, né? Na minha trajetória aqui na Pedra, mas também na minha trajetória de vida, né? Porque antes de eu vir para Pedra, eu tinha de 16 para 17 anos, né? Falando nas artes marciais, eu com de 6 para 7 anos de idade, né, que minha mãe começou a me liberar e ir para a rua, né, a época que as crianças podiam brincar na rua, não tinha essa preocupação que tem hoje em dia, né, da violência, né, e aí eu saía para a rua as primeiras vezes, saía para a rua maravilhado, só que bobo, inocente, né, bem inocente ali, e chegava lá, começava a apanhar dos garotos na rua, e aí minha mãe falou, via aquele negócio, né, das mães raiz, né, aí voltar pra rua e não volto pra casa chorando, não. Se vira lá. E aí apanhava na rua, ficava na rua mesmo. Também. Não, aí ficava na rua mesmo, chorava na rua, depois que passava ia pra casa. Aí minha mãe resolveu me colocar no judô. E aí foi que minha vida começou a mudar. Que eu comecei a conhecer a arte marcial, né? E comecei né? Que eu sempre fui muito franzino, né? Sempre magrelo, né? E aquela aparência de fraco, né? Sempre tive essa aparência de fraquinho, né? E aí, nessa que minha mãe colocou no judô, eu comecei a me impor, aí vinham os meninos, agarrava e pum, jogava no chão, jogava de costas no chão, e aí os meninos começaram já começou a criar uma moral, né? Aí já começaram a regalar o olho para mim, já ficaram com o pé meio atrás e comecei a ganhar respeito dos meninos, né? Daí eu comecei a virar líder, né? Ter, né, aquele espírito de liderança começou a me acompanhar e daí para frente eu fui para as outras artes, né? Eu comecei a fazer karatê, aí depois do karatê eu fiz a capoeira, na capoeira ainda, fazendo capoeira, fiz Kung Fu, e aí mas só que antes disso, enganei agora, antes disso eu fiz, né, o judô e fiz o karatê e conheci o kickbox, eu acho que eu devia ter uns 12 para 13 anos, conheci o kickbox, né, lá em Jacarepaguá, quando eu morava lá, né, aí fiz um tempinho e tal e vim morar aqui na Pedra de Guaratiba já por uns 16 anos de idade, né, aí fiz Kung Fu, fiz o karatê, já falei, né, fiz capoeira, né? Também fiquei um bom tempo na capoeira, uma arte que eu admiro muito, né?
Mas eu me encontrei no kickboxing, né? Foi onde eu me encontrei. E aí eu vim morar aqui na Pedra de 16 para 17 anos e sempre com essa aparência de franzino, magrinho e tal, e ficava patinando para lá e para cá, tal, e não conhecia muitas pessoas, eu com patins ficava para lá e correndo, pegava carona em ônibus, tal, tudo, mas... Levado também. Levado também, sempre aprontando, sempre aprontando. E aí, né, um certo dia teve uma confusão na rua, que foi quando as pessoas conheceram mesmo esse meu outro lado, né, de lutador, né? Eu já tinha voltado a fazer kickboxing, né? Treinava em Campo Grande com o mestre Bravin, que foi meu primeiro mestre de kickboxing, e já estava fazendo kickboxing, já estava no auge, fazendo vários campeonatos amadores, né? Muitos campeonatos já, mas ninguém sabia. E eu sempre com essa aparência de fraquinho, aí teve uma certa situação na rua que ficou bem conhecida aqui na Pedra, né? Que dois irmãos, né? Briguei com um irmão, aí veio outro irmão, briguei com o outro, aí acabei levando a melhor, acabei levando a melhor em cima dos dois. E aí ficou aquela coisa na Pedra que os irmãos eles eram fortes, bem mais fortes que eu, e ficou aquele auê, né? O Charles, você viu o que o Charles fez? Eu não sabia que ele lutava assim, não sei o que e tal. E aí as pessoas começaram a descobrir que eu lutava, né? Que eu já fazia kickboxing, tá? Já participava de vários campeonatos e tal. E aí começou essa minha trajetória. E aí começou a época de baile funk, né? E aí vem a história do Charles Black. Né? Aí vem a história do Charles Black, exatamente. Aí começou em baile funk, né? Eu ia para a barreira de baile funk, brigava muito nas barreiras e tal. E aquela coisa, né? De baile funk da antiga, né? Barreira lado A, lado B, aqui na Pedra era lado B, a gente tinha Sepetiba aqui do lado, que era lado A, e a gente era inimigo um do outro, né? Tinha uma rivalidade. Tinha uma rivalidade. E na época era os festivais de rap, né? Os festivais de rap. Daí onde saiu o Black, né? E aí eu conheci o Leonardo Canetinha, né? Leonardo Canetinha, ele me chamou pra gente fazer uma dupla de funk, né? E aí a gente cantava os funk da Pedra na época e tal. E aí ele botou meu apelido de Black. Ficou Black pra cá, Black pra lá, Black pra cá e pegou. Aí então, na verdade, você veio de Jacarepaguá pra cá. Pra Pedra e também fez uma história aqui dentro da Pedra, que é conhecida até hoje, né? E a minha história mais forte mesmo é aqui na Pedra, né? Eu enraizei aqui na Pedra, né? Criei raízes aqui, né? Criei raízes, tanto é que, né? Tive meus filhos, tudo aqui, né? Que foi aqui onde eu criei raízes mesmo, porque, né? Na época, quando eu era mais novo, os pais moravam de aluguel, a gente estava sempre se mudando, morava num tempo num lugar, morava no outro. Né? E quando a gente veio para cá foi quando meus pais conseguiram comprar uma casa aqui, né? Na Pedra. E que a gente parou de se mudar e eu fiquei raízes, né? E aí dentro do baile funk era aquele negócio, né? As pessoas olhavam para mim, como sempre, né? Magrinho, franzido, né? Com cara de fraco. Aí me chamava a fazer mano a mano. Só que, né? Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar da minha trajetória é falar de Deus, né? Então, na palavra de Deus está escrito assim, Deus usa os fracos para confundir os fortes. Né? E estatura nunca foi sinônimo de força, né? Nunca foi sinônimo de força. E aí vinha chamar fazer mano a mano, eu pegava e dava um sacode. E aí, né, fiquei muito respeitado na Pedra, né? Fiquei muito famoso. Um certo dia, uma pessoa falou assim para mim, que eu nunca mais esqueci, falou assim, você tem o dom de liderança. Eu creio até que aquilo foi o Espírito Santo de Deus falando isso para mim. Porque você já nasce com aquilo, né? Você só tem que desenvolver. Desenvolver e saber o caminho que você toma vai com levar. Aquilo. Foi isso que essa pessoa falou para mim. Falou, cara, você tem o dom de liderança. Então você tem que tomar cuidado os caminhos que você traça, porque as pessoas vão te seguir. As pessoas vão te seguir. Então, se você seguir o caminho do mal, você vai levar muita gente para o abismo. Se você seguir o caminho do bem, você também vai levar muita gente para o bem. Então,
toma cuidado com esse teu dom. E eu nunca mais esqueci disso que essa pessoa me falou. É um dom que poderia te destruir, né? Me destruir, destruir outras pessoas, né? Destruir outras pessoas. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Comecei a ficar com isso na cabeça, né? E aí veio a época do hip hop, né? A época do hip hop, e aí eu via na televisão os caras dançando, girando no chão, girando de cabeça, e aí eu falava, caramba, e no baile funk eu conheci um amigo chamado Nil, né? Nil, né? Que foi um grande amigo, é um grande amigo, né? E aí eu ficava com o meu cunhadinho, né? Que ele era novinho na época, o Johnson, ficava dançando com ele, fazendo passinho e tal, e aí veio o Nil, me viu dançando, ele já era de um grupo de dança antigo, né, chamado Black Funk, né? Aí ele falou, cara, pô, tu dança legal, vamos fazer um grupo de dança e tal. Aí eu falei, pô, cara, vamos embora, sempre quis ter um grupo de dança e tal. Aí formamos o The New Black, né, que era formado por eu, Nil, o Johnson, o Antônio Cláudio, que é conhecido como Kaká, né? E o Quito, que era o irmão do Nil, e Rodrigo, né? Eram 6. E aí a gente formou o The New Black, né? E aí foi uma coisa, né? Foi uma febre, né? Que não tinha hip hop aqui na Pedra, não tinha essa cultura, né? E aí começamos a fazer apresentações em vários lugares, ganhar concurso de dança e tal, e comecei a abandonar o baile funk, né? Comecei a abandonar o funk nessa essência de briga, né? Comecei a abandonar, comecei a ter outra visão, né? De vida, outra visão das coisas. Usar, né? Aquele dom para o bem, né? Isso, comecei. E aí ficou um bom tempo o The New Black, aí acabou o The New Black, aí eu fundei o Instinto Coletivo, que aí a gente já passou por break dance, que na época era mais coreografia, essas coisas, a gente passou por break dance, né? Que é essa dança mais olímpica, né? Que você usa o corpo, né? No seu... puxa bem do corpo, né? Que é giro de cabeça, né? Saltos mortais e tal. E aí eu fundei o Instinto Coletivo, né? E aí veio outra galera, uma galera com outra cabeça também, começamos a fazer essa dança de rua e tal, e eu sempre nesse instinto de liderança, né? Até hoje a galera me respeita, até a galera da dança, eles me chamam de mestre, né? Me chamam de mestre e tal, não só o pessoal da luta, mas o da dança também me chamam de, não, nosso mestre Charles e tal. E, né, essa galera começou a ficar muito conhecida aqui na Pedra também. E aí a gente começou a trazer pessoas, várias outras pessoas foram, né, se enxertando ali na gente ali, né? E foi crescendo e virou uma cultura na Pedra, né? A cultura do breakdance, do hip hop cresceu na Pedra devido a isso, né? Devido primeiro ao The New Black e depois o Instinto Coletivo, né? Que eu botei esse nome exatamente porque a gente tinha essa coletividade, né? A gente fazia tudo muito unidos, né? E a gente ia para os concursos, né? E eu sempre com isso. Aí chegou a época, né, de eu parar, que tudo na vida tem seu tempo, né? Eu falei, galera, ó, agora é com vocês, o legado foi passado, vocês continuem com o legado. E a galera continuou. Hoje nós temos aí o Rafael Vicente, né, que vive da dança, temos o Gabriel Felinto, né, que foi dançarino da Lecha um tempo, até que deu uma zebra. Que deu a zebra aí, deu Ele também, né, foi... Mas é remanescente semente dessa nossa, semente, foi semente né, nossa, que você plantou foi lá. semente nossa, o Gabriel Felinto, e teve os outros, né, outra galera lá, além do Rafael, né, teve o Renan, tivemos o Kaká, né? O Kaká continuou, saiu do The New Black, continuou no Instinto Coletivo, né? Tivemos o Rodrigo, né? Ele parou, né? Do The New Black diante, ele ainda fez um pouquinho do breakdance e tal, depois parou. O Nil também, né? Parou, mas o breakdance continuou, né? O breakdance foi seguindo com essa galera toda e eles sempre me tendo como líder, né? Eles sempre me tendo ali como o líder deles, tudo que ia decidir vinha falar comigo, e eu nunca fui assim de ditador, né?
Nunca fui uma pessoa muito ditador. Eu sempre fui assim, apesar de levar as coisas na linha dura por causa da disciplina da arte marcial, eu levava as coisas muito na linha dura com o moleque, né? Tá comigo, não podia fumar, não podia beber, enquanto estivesse ali no grupo não podia fazer isso, quando fosse de menor. Depois que eles cresceram, né? Aí a galera aí a galera tomou o rumo deles, né? Eu não tive como fazer muita coisa. Aí, né, foi a galera aí, o meu amigo Beiço, Alessandro, essa galera toda aí, né, que era do instinto coletivo aí, o Anderson Cocão, né, que dançou na Xuxa um tempo também, foi uma galera que foi levando, né, foi levando o legado, né. Desculpe até se eu esqueci de falar alguns nomes aqui, mas é porque é muita coisa na mente. E aí eu deixei, porque o breakdance não parece, mas ele é muito mais puxado do que a luta, né, por seu corpo. E continuei só na luta, né? Aí continuei só na luta, fazendo, né, os campeonatos, fui campeão carioca 20 ou 21 vezes, campeão carioca no amador. Depois fui campeão brasileiro 2 vezes, né, no kickbox, e depois entrei no circuito profissional, né, fiquei 5 anos dono do cinturão profissional carioca, né, fui 5 anos dono do cinturão carioca, né, até perder, acho que foi 2017, foi 2017 que eu perdi, né, para um bem mais novo que eu. Na época eu tinha 42, ele tinha 22 anos de idade, o Lucas Boica, que ele me venceu, né, e tomou o cinturão, e foi quando eu me aposentei nessa parte de lutar, né, de ser lutador mesmo, e resolvi continuar só dando aula, né, e nesse meio tempo, junto com a dança, eu ainda estava dando aula de luta, né, continuava com as aulas de luta, e aí comecei, né, continuei, né, dando aula de luta, né, cheguei a fazer MMA também, fiz umas lutas de MMA, que eu fui para uma equipe chamada TFT, né, fiquei lá um tempo, só que eu já estava com a idade avançada, né, eu saí, e meu filho mais velho, Charles também, entrou na TFT, ele está lá até hoje, né, já está indo para o profissional, né, e a arte marcial, cara, ela muda a vida das pessoas, muda. Eu na minha opinião, assim, uma opinião forte minha, assim, a arte marcial tinha que ser dado nas escolas. Para ter disciplina, né? Isso, porque a arte, antigamente a gente respeitava nossos professores, né? A gente não batia de frente. E nossas mães não passavam a mão na nossa cabeça. Boa, ó, só entra na escola com a tua mãe. Pelo contrário, né? Professor é uma autoridade, mas hoje em dia, né, minha esposa ensina isso pro meu filho, porque ela também veio de uma criação raiz, né? Então ela ensina isso pro meu filho. A autoridade dentro da sala de aula é o professor. Respeita. Dentro daquele perímetro ali escolar, o professor, ele é autoridade. Isso aí, saiu da escola até 100 metros, né, da escola, o aluno ainda é de responsabilidade da escola. E a minha esposa, ela também é dessas, né, não passa a mão, né. Minha esposa, mandar um beijo para minha esposa querida, Judaica, uma bênção na minha vida, uma bênção de Deus na minha vida. Mandar um abraço para o meu filho Carlos Eduardo também, que também está no caminho da luta, né. E assim, se as pessoas soubessem o que a luta faz na vida das pessoas, meu filho Charles mesmo, Charles agora ele está com 27 anos, né? Ele sempre teve muita baixa autoestima, né? Ele sempre teve, a autoestima dele sempre foi muito baixa, né? Então, a luta foi o que desenvolveu ele como pessoa, desenvolveu ele como homem. Ele mesmo fala hoje. Serviu como se fosse um tratamento, isso, né? Um tratamento. Ele fala, cara, se não fosse a luta, eu não sei o que seria de mim, entendeu? Então, assim, lá em casa, na minha família, assim, né, eu tenho isso. Nasceu na minha família, vai ter que aprender uma luta, vai ter que entrar no tatame ou no octógono ou no ringue uma vez, pelo menos, para depois fazer outras coisas.
Primeiro vai ter que ser E a esposa lutador. faz? Não, a esposa não, ela não curte muito não, entendeu? Ela não curte muito não, mas ela apoia, né? Dá um apoio, Esse é o né? principal, né? Se É, você tem uma pessoa que isso, te apoia nos seus ideais, é muito importante, isso porque aí. é a vida do casal, né? O que adianta ser o sonho de um sem o apoio do Sem o outro? apoio de Não outro, que ela não. tenha o mesmo sonho que você, mas eu tenho É, certeza que você também apoia ela nos sonhos dela. isso, E isso é muito exatamente. importante dentro de um Exatamente. Minha relacionamento. esposa judaica querida se formou agora em assistência social, né? Parabéns, Uma Judaica. bênção, com muito trabalho, mas Parabéns. conseguiu se formar, né? Isso é muito E, importante. e aí o meu filho mais novo, né? Eu vendo a evolução do meu mais velho, o meu mais novo, o Carlos Eduardo, né? Conhecido como Hominho, Hominho, né? Ele também fiz a mesma coisa com ele, né? Comecei a treinar Aham. ele, comecei né, a disciplinar e assim, junto, né, a luta, junto com a palavra de Deus ali, né, porque eu sou cristão, né, junto com Amém. a palavra de Deus, isso moldou eles, entendeu? Isso moldou. É um homem e um menino que, aonde eles chegam, né, as pessoas vêm falar comigo, pô, seu filho educado, né? Seus filhos São notados, são. né? É As pessoas diferenciado. É percebem essa diferenciado. diferença. E a luta faz muito isso, né? A luta faz muito isso. Eu tenho alunos que as mães me entregaram, falaram assim, ó, tá contigo. Elas confiam em mim, entendeu? Confiam Que em mim. bom. Essa é a credibilidade que você passa. Isso aí, porque tem alunos, tinha um aluno que ele respondia a mãe, eu via se ele era doido para treinar comigo, né? E eu via ele respondendo a mãe dele, eu ficava olhando, falei, não. Falei, cara, assim que tu quer treinar comigo, lá tu vai ter moleza não, hein? Com a tua mãe é Primeira uma coisa é coisa. respeitar. Com a tua mãe é uma coisa, na luta é outra. Mas aí entrou, ele sempre foi muito desrespeitoso, sabe? Sempre foi muito. Como tá muito das crianças de hoje em dia, né? Por essa falta de disciplina, eles batem de frente com adulto, quer responder, quer É gritar, complicado. quer até Tá bater no difícil. adulto, né? Aí eram dois lá, né? Aí eu fiz igual eu fiz com meu filho mais velho. Meu filho mais velho teve uma época que ele estava muito brigão, né? Na rua, brigando muito na É uma rua, tava fase. muito. É uma fase, verdade. Mas hoje em dia essa fase é meio complicada, né? Essa fase é meio complicada, que hoje em dia não é igual antigamente. Você decidia ali, apanhou, apanhou, bateu, bateu, acabou. Depois, passar um tempo, ficava até amigo. Já tá complicado, Hoje né? nós temos um problema seríssimo, né? Isso, seríssimo, verdade. E aí, né, eu fiz a mesma disciplina, assim, é arte marcial, tá? Não, não é violência, é arte marcial. É dentro da É arte técnica, marcial, né? isso. Aí eu formei, meu filho gostava muito, né, de fazer luva comigo. Luva é a luta, né? A gente lutar, sparring, né? Ele gostava muito de fazer. Aí pô, vamos fazer uma luva, né? Eu recebi a reclamação na escola, falei, vamos fazer uma luva? Aí, vambora, pai, e tal. Só que eu sempre ia devagarzinho com ele, né? Batendo devagar e tal. Aí nesse dia não, eu dei umas pancadas a mais do que é para uma pessoa da idade dele, mas não dei, né, que eu daria numa pessoa Pra machucar, adulta, você não né? deu pra machucar, você deu pra Deu para disciplinar. sentir, É. não machucar. Aí botou a luva, veio, aí vambora fazer, tá. Aí veio todo bobo. Aí eu indo devagarzinho com ele, daqui a pouco eu, pum, dei uma canelada na coxa dele. Mais fortezinho ele. Aí já fiz aquela carinha de choro. Aí continuou eu, pum, dei outra. Continuou eu, pum, dei outra. Aí, pum, dei outra. Aí na quinta ele caiu no chão. Começou a chorar, abriu o berreiro. Aí eu falei para ele, cara, tu sabe por que eu tô fazendo isso? Ele, não sei não. Porque imagine que eu sou você e você é uma criança da tua escola que você bate, que nunca treinou nada, nunca não tem noção nenhuma de luta. É o que ela tá sentindo, é o que você está sentindo, é o que ela vai sentir. Então, você tem que prestar atenção, toma cuidado. Eu não estou te ensinando luta para você apanhar na cara dos outros também, não. Nada disso.
Também mas nem para sair também batendo, né? não é para você ficar arrumando confusão na rua. Não é para você ficar arrumando confusão na rua, porque a escola ia mandar a guarda municipal me buscar em casa, porque sabia que, além de eu ser o pai dele, eu que ensinava ele, eu que treinava ele arte marcial, né? Então, depois desse dia, rapaz, nunca mais, nunca mais. E fiz a mesma coisa com alunos meus, eu faço a mesma coisa, indisciplinado, na luta, vamos lutar, tá bom, aí dou lugar que não vai machucar, mas que vai sentir a boca do estômago, dou umas caneladinhas na coxa, e depois eu falo, ó, tô fazendo isso por isso, 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 isso. Tua mãe falou que você fez isso, 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 isso. Lutador tem que ter caráter, lutador tem que ter disciplina, cara. Tem que ter disciplina, não é assim. Respeito. Tem que respeitar. Tem que respeitar. E não é respeitar pelo que a pessoa pode fazer com você, não. Por medo. Respeitar, não é respeitar por medo. Medo nunca foi sinônimo de respeito. Isso aí, é respeitar por respeito. Por ter respeito às pessoas, ter respeito a um ser humano, ter respeito a quem é mais fraco, ter respeito a quem é mais forte e ter respeito a quem é igual a você, no quesito de força física, né, que eu quero dizer, né? Então, as mães confiam em mim, né? Confiam em mim nesse ponto. Às vezes eles chegam lá machucar, que é a luta. Infelizmente é a luta. Vai, corta a boca, entendeu? Corta um pouco a boca, chega meio mancando, é um esporte de contato, né? Mas não é nada assim, eu tomo muito cuidado, né? Tenho medo de alguém ter um machucado sério, né? Assim, de quebrar um braço, Uma vez um aluno quebrou o braço lá sem querer, que ele tomou uma banda, caiu de mau jeito, quebrou o braço. Mas eu tenho muito medo, entendeu? Cuidado. Porque não sabe como o outro lado vai interpretar isso. O outro lado vai interpretar, entendeu? Uma mãe lá tinha um aluno que ele é super forte, ele tem uma força descomunal, tem 16 anos, mas ele é muito forte. E ele é grande. E às vezes ele chegava, o cara machucar com a boca cortada, assim, a mãe falou, pô, ele fica apanhando aí, que não sei o que. Eu falei, não, porque você não acompanha o treino, ele bate também, ele é forte igual um touro, só que eu não posso botar ele com as crianças, porque ele só tem tamanho. Eu falei, tem tamanho, mas tem muita força, eu não posso botar ele com a criança, que ele vai machucar, ele não tem noção da força dele. Ele bate muito forte, porém ele aguenta também, ele aguenta. Sim. Aí eu faço com ele, dou umas pancadas mais fortes, né, boto uns alunos mais graduados, e é um menino que ele tem um potencial grande, entendeu? É que a mãe é esse negócio, né? Mãe é complicado. Mamãe, se o filho chega em casa com o joelho ralado, já é um problema, mas né? Estão acostumados, principalmente as mães que me entregaram os filhos, elas estão acostumadas, né? E a sua trajetória com relação a patrocínio dentro do esporte, do kickboxing? Olha, eu vou te falar, foram pouquíssimos patrocínios que eu tive, assim, pouquíssimos, assim, dentro do kickboxing. Quem me ajudou já bastante foi o Márcio, né, da House Fitness, ele me ajudou várias vezes em alguns campeonatos assim, mas é uma coisa difícil, sabe? O patrocínio é difícil, porque aqui no Brasil, falando de esporte, as pessoas só dão valor ao futebol, né? E ao vôlei, e olhe lá, né? Tem muitos esportes maravilhosos aqui no Brasil, né? Então a gente tem essa dificuldade de arrumar patrocínio, a gente tem essa dificuldade. Eu ia para São Paulo, nos campeonatos brasileiros, às vezes eu via lá os caras vários suplementos, tomando aqui, tomando ali. Eu chegava lá, era um feijão com arroz, que ia numa pensãozinha ali, uma mais barata, comia um feijão com arroz, ficava lá o dia todo, que um campeonato assim, né, pela federação, é um campeonato que é o dia todo. É longo tempo, né? E ficava lá o dia todo, né, praticamente subnutrido, e entrava para lutar com os caras os caras suplementados. Os caras tudo suplementado, né, mas assim, a garra, né, que a gente tem, né, aquela garra, a vontade de vencer, né, porque a dificuldade, né, nos dá isso, né, a dificuldade nos fortalece, nos transforma, né? Não tem aquela brincadeira de criança, quando cai alguma coisa no chão, que não mata engorda,
né? Só Então, para quando? é mais ou menos isso, né? Que não nos mata e nos fortalece, né? Então, sempre tive muita dificuldade, assim, né? No patrocínio, de né? patrocínio, como meus atletas também, né? Meus alunos que já competem, muitos que já competem bastante, né? Então, a gente sempre teve essa dificuldade, né? Como tudo aqui no Brasil, né? Só os que, né, têm uma sorte, ou então, de repente, aparece na TV, aparece num programa, ou um podcast desse aqui, que creio que, em nome de Jesus, vai abrir as portas também, Mais né, uma para vez mim a e para os gente meus está alunos. abrindo o espaço, né, para os praticantes de artes marciais, igual você no kickboxing, e pedindo para as pessoas que puderem, né, patrocinar. Não precisa ser com muito, mas às vezes você pagando um campeonato para uma criança, você deixa ela tão feliz. Ajuda. Isso é um incentivo incrível. Incrível, muito, pô, E marca muito a bom, vida dela. Muito bom. Eu tenho alunos bons que às vezes eles não conseguem não tem ir condições para campeonato financeiras, porque não tem né? condições financeiras. E você precisa buscar um patrocínio. Pagar uma inscrição, alimentação lá que fica o dia todo, como eu já falei, né? Então, às vezes a gente faz vaquinha entre a gente para ajudar um ao outro, tal, mas é difícil, entendeu? Mesmo você difícil. sendo graduado dentro do kickboxing, você tem um mestre. Isso. Fala um pouco sobre esse seu mestre para a gente. Isso, então, como eu não posso deixar de falar, né, também, como eu estava falando, né, eu comecei com o Bravin, né, aí depois do Bravin, Bravin começou a tomar outros rumos, que o Bravin, ele era mestre taekwondo e kickboxing, né, e ele começou a tomar o rumo mais do taekwondo e tal, e deixou o kickboxing meio de lado, e aí, na antiga Academia Lope, né, Todos conhecem, né? Veio uma pessoa dar aula lá, né? Chamado Zumbi, Jorge Zumbi, né? Da Vila Kennedy, um grande nome no meio do kickboxing, muito conhecido. Hoje ele mora nos Estados Unidos. Meu mestre, o meu mestre Zumbi, ele veio dar aula aqui, né? E aí ele costuma contar essa história, né? Sempre. As histórias dele também são... Um dia ele estiver no Brasil, vocês tinham que entrevistar ele também. Com certeza. Estando no Brasil, você contacta e a gente vai ter o maior prazer em recebê-lo aqui também para contar um pouco dessa trajetória, né? Porque assim como você teve a sua trajetória, ele também teve um caminho a ser trilhado para estar hoje no nível que ele está. E vai ser um prazer recebê-lo. O Zumbi, né? Ele sempre morou na Vila Kennedy, né? E aí ele veio dar aula aqui, né? Ele tem umas histórias fabulosas assim do galo Juarez, que é o galo que ele tinha de estimação, do bode que falou. Ele tem umas histórias. Lúdico, né? Ele tem umas histórias fabulosas assim que você fala, cara, a vida dele dá um filme, né? E aí ele veio dar aula aqui na Pedra e ele conta essa história de quando a gente se conheceu, né? Na época, meu apelido na luta era Balrog, né? Balrog. E aí ele dando aula lá, ele ouvia falar de Balrog, não, que Balrog pra lá, Balrog pra cá, do kickbox também. Ele, pô, que esse tal de Balrog, sei o quê. Aí, outro dia eu resolvi ir lá, pô, tem um maluco dando aula lá na Academia Lope lá, cara, vamos lá. Aí falei, vamos lá. E na época tinha muito esse negócio de um graduado ir numa academia para desafiar o outro graduado, né? Tinha muito isso, né? Hoje em dia que isso acabou, né? Mas tinha muito isso. A gente se degladiava, né? Dentro do esporte ali, né? Isso fazia parte. E aí eu fui, né? Foi uma galera, todo mundo de bicicleta. Ele fala, não, que lá na Pedra, lá em Guaratiba, os moleques andavam tudo de bicicleta, era uma gangue de bicicleta, assim. Aí chegamos, tô chegando lá e aí os moleques já falaram pra mim, o Balrog tá aí. Ele, pô, finalmente vou conhecer que esse tal de Balrog. Vou pegar esse Balrog hoje, vou dar-lhe uma surra. Hoje vou conhecer que esse tal de Balrog. Aí chegou lá, quando ele olhou, ele falou, esse neguinho aí que é o tal de Balrog, esse molequinho aí, ele sempre foi
bem Esse forte, aí eu vou né? fazer chiclete. Esse neguinho de Borog aí, eu amasso ele, esse tal de Borog aí. Ele que é o tal. Eu olhei pra ele, aí eu fiquei olhando, tal, fiquei olhando a aula. Aí eu falei, pô, mestre, posso dar um treino aí? Ele, qual é, meu irmão? Bota a luva lá que eu já sei pra que tu veio pra cá. Bota a luva lá e vambora nós dois mesmo. Aí fomos, a gente caímos no couro lá os dois, né? E ele fala que me venceu. Não, eu venci ele, dei uns caneladão nele e tal. Claro, né? Ele levou a melhor, Pelo tamanho, né? Principalmente pelo peso e o tempo, né? Ele já treinava mais tempo, porque eu já era faixa preta, eu era faixa azul ainda na época. É meio desleal, né? Faixa azul com faixa preta. Não, mas a gente não tinha essa, não. A gente queria... Era um desafio, né? Tanto é que no kickboxing, assim, você entra pro profissional, você pode ser faixa verde. Se você se garantir no profissional, você vai lutar tanto com faixa azul, com faixa preta primeiro dan, segundo dan, não tem essa não. Se você entrou pro profissional, se você se garante no profissional, vai lá, entendeu? E aí foi assim que eu conheci ele. Ele falou, pô, cara, tu é bom, tu é bem técnico, né? Pô, começa a treinar aí com a gente aí, cara, fecha com a gente. E aí eu comecei a treinar com ele, tô até hoje com o meu mestre Zumbi, e fui através dele, né, que eu fui campeão várias vezes, né, carioca várias vezes no amador, entrei pro profissional, fui campeão profissional, fui campeão brasileiro, né, aí primeiro campeonato brasileiro que eu fui, né, foi com ele, o Zumbi me levou, aí chegou lá, eu todo bobo, né, carioca e tal, e aquela história que eu falei, né, os caras com vários suplementos e tal, vários equipamentos top, e a gente, né, do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele foi durante 11 anos campeão consecutivo nacional, era o Rio de Janeiro, nos campeonatos brasileiros, né, e aí eu lá tal, aí fui lutar, na primeira luta perdi, entrei no couro, achei que era uma coisa, era outra tal. Aí sentei lá triste, eu falei, pô, caramba, perdi, cara. Aí isso daí foi uma coisa que foi o que mais me despertou respeito por ele, cara, pelo Zumbi. Aí ele me viu triste. Primeiro ele me deu um esporro, né? Pô, tu quer chegar, tu acha que é estrela, que não sei o que, tal. Tava muito cheio de si e tal. Tava muito confiante. Pô, tem que ter. Deu aqueles esporros, coisa de mestre, né? Aí eu sentei no canto lá, triste, aí ele veio assim, ele tinha lutado, ele tinha ganho, né? Aí ele tinha ganho em primeiro lugar e tinha ganho de WO em outra categoria, né? Que o kickbox são várias categorias. Aí ele me viu sentado lá triste, aí ele sentou do meu lado, aí ele falou, pô, neguinho, tá bolado, né, cara? Porque tu perdeu, né? Aí ele falou, cara, pra mim você é meu campeão. Aí ele me deu aquela medalha assim. Aí ele botou no meu peito. Né? Aí ele botou no meu peito aquela medalha e falou assim. Esse é o maior incentivo que você teve naquele momento. Aí ele falou assim. De não, que você só perdeu uma batalha. Uma guerra não. Ele falou, olha só, você perdeu aqui, mas não liga não, você pra mim é campeão, cara. Você vai voltar, você vai voltar no ano que vem, você vai passar o carro em todo mundo. Foi assim, em 2010, Campeonato Brasileiro em 2010 que eu fui. Aí eu fui lá, passei o carro em todo mundo, nocauteei todo mundo e fui campeão brasileiro em 2010. Nunca mais, essa foi uma história que marcou minha vida com ele. Meu mestre Zumbi. Foi uma história que marcou minha vida com ele. Como é a sua interação com as outras artes marciais locais? Que você, como kickboxing, nós temos judô, jiu-jitsu, que é uma tradição, né? Jiu-jitsu aqui na nossa região, acho que tem muito mais do que o pessoal do kickboxing, ou não? Eu tô enganada. Não, tem. Não tem mais jiu-jiteiro do que... O jiu-jitsu, né? É esse fenômeno brasileiro, né? O BG, Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então, assim, eu tenho uma relação boa, né, com eles, mesmo porque eu fiz jiu-jitsu
eu faço jiu-jitsu há muito tempo, só nunca me graduei. Agora que eu comecei a me graduar mesmo, eu estou na Azul de Jiu-Jitsu, né? Mas nunca esquentei muito E para pela me afinidade, né? graduar. E não, mas eu sempre tenho uma relação boa com todos eles, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com o Fabão, né? Que era o Fabão. Primeira vez que eu conheci que era o jiu-jitsu foi com o Fabão. Aí depois treinei com o Leandro, né? Que é também. Esses dois são ícones aqui da Pedra, são os mais antigos. O Leandro foi o percussor do jiu-jitsu aqui na Pedra, né? E aí eu conheci o Bocão, né? Treinei também um tempo com o Bocão. Lá Boca tá nos Estados Unidos isso, também, né? Treinei um tempo com o Bocão, fiz até uns campeonatos com ele, né? O Vitor Mated, não posso deixar de falar o nome do Vitor também, que é um grande lutador, né? E os outros professores todos aqui, o Rocinha, né? Que treinava comigo no Bocão, na época já treinava. É um mestre, é um ícone, né? Treinar comigo no Bocão, Rocinha. E hoje estou lá com o Wallace, né? No CT WB, Wallace Bessotti, né? Galera, CT WB, tá? Rua Soldado José Protezec. Não, é o Ozek. Rua Soldado José Ozek, né? Qual o número? Casa 2, quadra, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Rua José Ozek, eu tenho uma dificuldade de falar esse nome. Casa 2, né? Quadra 160. Isso aí. Lote 21. Bem entrando ali pela Rua do Valão, né? Bem no finalzinho dela, né? Um CT tatame todo azul, a porta é de blindex, né? Qualquer um que entrar ali naquela rua acha esse CT ali. Uma galera boa do jiu-jitsu, né? Mandar um alô para a galera do jiu-jitsu aí também, né? Que hoje também é meu mestre Wallace no jiu-jitsu. Estou aprendendo bastante com ele lá, né? E lá eu dou aula também, né? Dou aula de kickbox lá e treino jiu-jitsu lá, né? Galera quiser comparecer lá, fazer uns treinos de jiu-jitsu, treinos de kickbox também, quiser comparecer lá, seja bem-vindo, tá? Rua Soldado José Ozek, Casa 2, lote 21, quadra 160. Apareçam lá. Vila Mar, né? Vila Mar, no Vila Mar, isso aí. Vila tá? Mar, pode deixar de faltar. Como é a sua... Você é cristão, né? Nós sabemos. Como é o seu convívio dentro ali da sua comunidade cristã, juntamente com a luta? Então, o meu pastor, né, o pastor Luiz, mandar um abraço pro meu pastor Luiz aí. Primeira Igreja Batista aqui, né? Primeira Igreja Batista aqui, né? Aqui em Pedra de Guaratiba. Aqui na... Rua Santo Alberto mesmo. Rua Santo Alberto mesmo, aqui no finizinho da rua aqui. Então, o meu pastor sempre me deu muita força, né? Sempre me deu muita força e ele falar que através da luta, né, eu podia salvar almas, né? Ajudar a salvar almas, trazer pessoas para Jesus, né? O engraçado assim que o Felipe ele fez né, a chamada, né? O anúncio do podcast. E ele falou uma coisa que eu falei, ele falou com algum aluno meu. Ele falou, ele faz a combinação de corpo, alma e espírito. Corpo, mente e espírito, né? E é o que eu costumo falar com meus alunos, né? Eu tô na minha independente de religião, respeito a religião de todo mundo, mas eu deixo claro que eu sou cristão, né? Então, na minha aula, a gente termina a aula, a gente ora, né? Eu agradeço a Deus, né, pelo treino, pela saúde de cada um. Peço a Deus que continue nos protegendo, nos dando livramento, nos trazendo cura e nos abençoando. A oração é universal. Você não, isso aí. Independente do seu credo, uma oração não vai fazer mal a ninguém. Pelo contrário, ela vem para abençoar. Isso, os alunos aceitam bem, né? Eles aceitam bem, de vez em quando peço para um orar, para outro orar, eles oram, né? E eu costumo falar com eles, né? Eu costumo deixar eles, porque o ser humano, ele é um conjunto, Luciane, ele é um conjunto. O ser humano, ele é feito de
corpo, mente e espírito. Ou corpo, alma e espírito, que a alma é praticamente a mente, né? Então, assim, não adianta você ser uma pessoa muito inteligente, né? E deixar teu corpo se acabar. É o que eu costumo falar com meus alunos. Não adianta você ser uma pessoa malhar, bombadona, tá com corpo bonito e ser um bitolado de cabeça. Ou não adianta você ser muito inteligente e não ter uma espiritualidade, porque nós somos feitos dessas três. Nós somos feitos dessas três. Da mesma maneira que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e mente. Também temos uma trindade dentro de nós. Nós temos uma trindade dentro de nós. Nós somos uma analogia de Deus. Entendeu? Então, a gente tem que entender, que a gente tem que cuidar disso por igual enquanto nós estamos aqui. A gente tem que cuidar disso por igual. Às vezes meus alunos vai dar um chute e a perna, né, leva ele cai todo torto, aí eu explico, ó. A mente se sobressai ao corpo, a mente se sobressai ao corpo, como o espírito se sobressai ao corpo e à mente. Entendeu? Então, assim, é a sua mente que manda. Se você saiu com a perna atrás, chutou com a perna atrás, o seu cérebro tem que ordenar que a tua perna vai voltar da onde você tirou. Não é você chutar e deixar a tua perna coordenar teu corpo. Não é o contrário. É a mente que manda no seu corpo. Então, eu explico isso a eles, entendeu? Então, eu falo que a gente tem que fortalecer o espírito, tem que fortalecer a mente, tem que fortalecer o corpo enquanto a gente está aqui. E eu sempre falo com eles, ó, o corpo a gente está tratando aqui, treinando, cuidando, tudo. A mente, vocês precisam estudar, precisam correr atrás, desenvolver a mente de vocês. E o espírito, a gente precisa cuidar do espírito. A gente precisa cuidar enquanto nós estamos aqui. Ter um referencial religioso, né? Porque, assim, a gente vai... nosso corpo vai acabar um dia, a gente vai ficar velho, né? O que a gente vai levar da vida? Né? Enquanto a gente está aqui... Dores? Eu daqui a pouco... Eu ainda... Meu filho de 27 anos, nós dois ainda trocam uns socos, umas pancadas firmes ainda. Meu menorzinho também tá brabo. Ontem mesmo a gente trocou umas pancadas firmes, né? Ele tá com 13 anos, vai fazer 14, ele tá trocando umas pancadas firmes. Mas e aí, quando eu não puder? Né? Eles vão me respeitar pelo quê? Né? Aquilo que eu falei do respeito. Vão me respeitar pelo que eu passei para eles de vida, os ensinamentos de vida que eu passei para eles, ou porque eu podia bater neles? Pelo ensinamento de vida. Não porque você podia bater. Você não podia usar sua força bruta para poder... A força bruta não ensina ninguém a nada. Então, é isso que eu tento ensinar. Pelo contrário, machuca a carne e cria revolta. Isso que eu tento ensinar eles, que eu tento passar para eles, que eu também falava com meus alunos da dança, que um dia vocês vão me respeitar pelas coisas que eu passei para vocês, pelos ensinamentos que eu dei a vocês. Porque um dia eu não vou poder dar soco igual eu dou em vocês hoje em dia. Eu estou com 49 anos, vou fazer 50. Para uma pessoa de 50 anos que não faz esporte, eu ainda estou muito bem em comparação. Mas para outra que faz esporte, né, que é mais novo que eu, não tem comparação, né? Não tem essa comparação. Então eles vão me respeitar e o que eu vou ter na vida que vai me fazer respeitar foi as experiências que eu adquiri, que vai me fazer respeitar, vai me fazer obter esse respeito através das pessoas, dos alunos novos que chegarem, as experiências que eu adquiri ao torno da minha vida. Sejam essas experiências físicas, experiências mentais, experiências espirituais. Então, como eu estava falando, o corpo vai acabar, a gente vai ficando velho, né? Hoje em dia, minha mente, né? Os neurônios vão envelhecendo. Vai envelhecendo, morrendo. Né? Vai morrendo, não vai nascendo outros, né? E a gente vai, né? O corpo vai, fisiologia vai murchando, humana. Vai murchando e tal. Mas a mente continua ali. Continua trabalhando. Às vezes a nossa mente vai falar assim,
vou te dar um golpe e vou acertar a tua cabeça. Mas minha perna não vai mais acertar a tua cabeça. Não vai. Porque não vai conseguir. Eu ria muito do meu pai, que meu pai falava, vai chegar uma época que você vai querer fazer... E não vai conseguir. Não, você vai achar que consegue, e não faz. Mas não faz. Eu falava isso pro meu pai. Aí outro dia eu lembrei disso. Eu falava, pai, você tá pensando, a sua cabeça tá te falando que você vai dançar balé, mas o seu corpo tá falando que tu não vai dançar mais. Então, não tem como você brigar com isso aqui. Exatamente assim. Então, quando eu estava te falando da dança, né? Eu aí girava de cabeça, dava salto mortal, dava... Aí outro dia eu estava ali na areia, os moleques dando salto mortal. Eu até consigo se eu der uma treinada, né? Aí os moleques dando salto mortal no paredão ali, vinha correndo, pisar na parede. Eu falei, sai daí que eu vou mostrar a vocês como é que se faz. Aquilo que meu pai falou. Passou vergonha. Minha mente achava que dava, mas meu corpo não acompanhava. Não aguentou mais. Eu fui e meti a cara na areia, levantei o menino rindo pra caramba na minha cara. Eu falei, tô ficando velho mesmo. Então, pra você ver a diferença, isso, né? Você vê a diferença. Mas tem uma coisa, o espírito é imortal. Amém. Que eu passo para eles. Sim. O nosso espírito é imortal. O corpo vai acabar, a gente vai morrer, né? A carne vai morrer, mas o espírito é imortal. O espírito é imortal. E para onde a gente quer que nosso espírito passe o resto da vida, ele volta, né? Até isso, Deus nos deu, né? Nos deu o livre-arbítrio de decidir onde a gente quer que nosso espírito passe pelo resto da vida. Então esse é o recado espiritual que eu deixo para as pessoas. Assim, eu escolho, cada um tem sua religião, mas eu escolho Jesus. Eu escolho Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Com todos os meus defeitos, eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Eu tenho N defeitos. Mas ele não olha para as minhas imperfeições. Isso aí. Ele olha pro meu coração. Porque ele sabe o que tem aqui dentro. E por toda a minha trajetória. Tudo que eu já passei, pelo que eu passo até hoje. Então, o que ele quer e enxerga de você é o seu coração. Só que a gente tem que ter cuidado com o coração. Lugarzinho, terrinha enganosa. Onde a gente guarda o coração, onde a gente deixa o coração. Onde o nosso lugar de emoção. Então, por isso... A mente está em cima, porque ela é a razão, ela está para predominar. Exatamente. Principalmente essa partezinha aqui que é de emoção. Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando partir para emoção, não confundir as coisas e acabar indo para o precipício por causa da emoção. Da emoção, exatamente. E nisso a gente condena o nosso espírito. Exatamente. E o inimigo usa a emoção também. Com certeza. Para desviar a gente. Com certeza. Charles, olha, eu fiquei e estou muito gratificada de bater esse papo com você. Eu sei que você tem muito ainda para nos passar, para nos ensinar. Quero te receber numa próxima oportunidade, amém, se possível junto com o seu mestre, quando estiver no Brasil. Independente do seu mestre estar ou não aqui conosco, mas te receber mais vezes para você falar sobre as suas conquistas e também sobre as conquistas dos seus alunos que você tem treinado lá na Rua Soldado José Wezek. Mandar um abraço para os meus alunos também aí. Aquele nosso grito de sempre. Que Deus nos dê a coragem e agilidade de Davi, a força de Sansão e a sabedoria do rei Salomão. Amém. Mesmo que nos dê um frio na barriga, a missão será cumprida. E com a bênção de Deus, seremos por toda a terra bravos cães de guerra. Amém. 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 Então eu quero te agradecer essa imensa oportunidade de tê-lo aqui e dizer que esse espaço está aberto para você também, muito assim obrigado. Como foi aberto para outros. Muito obrigado. Estão sempre dentro daquele... Eu aprendi assim, como eu nasci num berço evangélico umbandista, mas eu fiz a minha opção por Jesus. Hoje, afastada do evangelho, mas afastada, não voltar. Desviada. Quem desviado é o diabo. Vai voltar. Então, eu falo o seguinte, que essa semente que você tem plantado
tende a germinar, porque Amém. o solo é fértil. E as crianças têm o solo fértil. O adulto hoje já fica um pouquinho mais difícil, já bate um pouquinho na pedra, no solo arenoso, mas o solo fértil está na tua mão, que é ali, ó, a tenridade. E eu quero que Deus te abençoe. Amém. Já está grandiosamente abençoado. E que traga mais alunos para você treinar lá no kickbox, juntamente com o outro professor no jiu-jitsu, e que aquele espaço cresça e que você seja muito mais reconhecido do que você já é dentro do esporte e que o patrocínio venha. Obrigado, Luciano. Com bastante oração. Obrigado. Amém. Amém. Tá? É um prazer. Amém. Aí você vai voltar, você vai voltar. Amém. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Amém? Amém. Valeu, galera. Muito obrigado. Aí, curte lá, se inscreve no canal, dá essa moral aí pro canal aí, para crescer o canal, que é coisa nossa, daqui da nossa região. É para levantar mesmo aqui os nossos professores, os nossos esportistas, mesmo que não tendo patrocínio, não tendo ninguém para poder ajudar, com a dificuldade, se levanta para poder ir à luta. Esse canal está aberto para esse tipo de serviço. Serviço, né? Assim, tem um custo para nós, mas não é aquilo que você falou, tem que ter alguém para patrocinar alguém. E hoje eu estou fazendo por você, e por que amanhã você não pode fazer por mim? Isso aí, verdade. Então, esse espaço está aberto para todos que quiserem, tá? Entrar em contato, com ordem e decência, é lógico, né? Sem agredir, sem falar mal de ninguém. E pedir a cada um que vai lá, assista ao podcast com o nosso querido aqui, professor Charles Fernandes, e dá um cliquezinho lá no sininho, se inscreva e nos ajude alavancando o nosso canal. E por aqui nós ficamos com o podcast Guaratiba, agradecendo também ao Felipe que está ali na parte visual, né? Que também é muito trabalhosa, e principalmente a você, e um grande abraço para você e para sua família. Amém. E que o Senhor possa abençoá-lo grandiosamente. Obrigado, já está abençoado. Boa noite. Muito obrigado, Luciano. Amém.